Está no ar o UNG Ciência. A questão ambiental nunca recebeu tanta atenção quanto agora. As mudanças climáticas comprovam que a situação do planeta está mudando mais rápido do que o normal. O que será que as grandes empresas estão fazendo para otimizar a questão da tecnologia sustentável? O direito ambiental está sendo bem aplicado em nosso país? E o que você está fazendo para proteger o nosso ecossistema? Não perca o programa de hoje. Diariamente, lemos ou ouvimos em noticiários que em todo o mundo vem se ampliando a preocupação com a proteção do meio ambiente. A questão ambiental hoje, no século XXI, é algo que está, sem dúvida, na pauta de todos os organismos de pesquisa no mundo inteiro. A temática meio ambiente já se tornou algo consagrado até mesmo em nível internacional. A ONU, por exemplo, tem organizado desde a década de 70, por exemplo, a primeira conferência internacional que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, por exemplo, e após 20 anos dessa conferência de 72, nós tivemos a Rio 92, que foi a segunda conferência para discutir o futuro da humanidade, os impactos ambientais, enfim. Então, essa conferência do Rio, por exemplo, foi um fato histórico de grande, digamos, significado para a sociedade planetária, mostrando, inclusive, a necessidade urgentíssima, né, de governos, de empresas, sociedades, buscarem, de fato, medidas para mitigar, para, digamos, amenizar os impactos ambientais. Diversas conferências são realizadas com o intuito de conscientizar as nações a praticarem atos que possam manter íntegro e saudável o mundo em que vivemos. Porém, esse progresso caminha a passos lentos. Se você comparar, por exemplo, da conferência de 72 até a de 92, não houve nenhum avanço em políticas públicas, em gestão ambiental, em educação ambiental. De 92 para cá, houve um pequeno avanço. Para você ter como exemplo, no Brasil foi aprovado em 98 a Lei de Crimes Ambientais. Em 99 foi aprovado a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental. E logo no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou um decreto para, digamos, obrigar todos os prefeitos do Brasil inteiro a implementarem políticas de educação ambiental através das secretarias de educação. Então, gradativamente, nós estamos vendo essa preocupação ambiental em nível mundial, mas no Brasil também, mas ainda estamos muito longe de políticas, digamos, mais profundas para resolver o problema. O conceito de meio ambiente deve ser de responsabilidade para todos. A crise ambiental, ela é uma consequência e responsabilidade de toda a sociedade, governos, empresas e cidadãos. Então, aquela ideia de que o povo tem o governo que elege, nós elegemos o governo. Bom, o governo tem a sua responsabilidade, as empresas também, mas nós, enquanto cidadãos, o que nós podemos estar fazendo? Sem dúvida, cada cidadão, cada ser humano, pode dar uma cota de contribuição. A preocupação com a preservação da natureza deve partir também da conscientização da população. Por exemplo, se eu posso ir até a padaria a pé, por que eu vou usar o carro? Então, multiplique-se, por exemplo, só na cidade de São Paulo, são 10 milhões de habitantes, existem cerca de mais de 5 milhões de automóveis. Então, se cada cidadão puder deixar o seu carro para fazer pequenos percursos a pé, isso já é uma contribuição. Plantar árvore é uma outra grande ação, digamos, ecológica que vai contribuir para amenizar a temperatura no planeta. Outra coisa simples que qualquer cidadão pode fazer, aqueles que moram em casas térreas, é deixar uma área, digamos, no mínimo 1 metro quadrado de terra, não colocar apenas o piso, não, digamos, tornar o solo impermeável, mas deixar algumas áreas, cultivar algumas áreas de terra, ou às vezes uma horta. Isso faz com que
o ciclo hidrológico, o ciclo da água, contribua para amenizar a temperatura, né? Até mesmo hábito. Então é uma questão de hábitos, né? Uma questão de mudança de comportamento, que as pessoas precisam se conscientizar, não esperar só o governo, não esperar só as empresas, enfim, mas cada um fazer a sua parte. A crise ambiental é complexa e cabe a nós também colaborar com a redução do impacto ambiental. Você sabe o que é a pedagogia dos 3 R's? Reduzir consumo, de reutilizar embalagens e, no final, de reciclagem. Não é só a política da reciclagem que vai resolver. As pessoas estão enganadas de que o Brasil é campeão de reciclagem de latinha de alumínio, mas não reduz o consumo dessa mercadoria. E mesmo porque a gente tem pesquisas comprovando que o Brasil é campeão de reciclagem de lata de alumínio, mas não reduziu a exploração de bauxita, que dá origem ao alumínio. Então as pessoas, nós todos precisamos nos conscientizar de mudar hábitos, né, de mudar comportamentos e, de fato, digamos, incorporar na cultura, no dia a dia, a política dos 3 R's, ou seja, reduzir consumo, reutilizar a embalagem e, na terceira, reciclagem. Então, isso é um dos pontos, uma das coisas que qualquer cidadão pode estar contribuindo para, digamos, amenizar os impactos ambientais, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo. Toda a vida do direito repousa sobre princípios, que são os alicerces e as vigas mestras do edifício jurídico. E um desses princípios está a preservação do meio ambiente, que o poder público tem o dever de defender, assegurando sua efetividade através da lei. Direito ambiental é uma ciência nova, bastante nova, né, no direito, que surgiu, na verdade, pela necessidade que nós temos hoje de estarmos fiscalizando as ações humanas, né, as ações antrópicas, que são as ações humanas em relação ao meio ambiente. Então, uma nova ciência que foi surgindo, né, em razão das leis que foram sendo criadas para coibir a ação do homem nessa degradação, nessa depredação ambiental que vem acontecendo hoje, por causa das ações humanas de degradação, de destruição, né? E por causa dos impactos ambientais que foram surgindo e trazendo vários problemas em relação ao ecossistema, as alterações em relação à qualidade da água, à qualidade do ar e diretamente à nossa qualidade de vida. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele faz parte do CISNAMA, que é um sistema que foi criado pela Lei 6938 de 81, né, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, porque até então nós não tínhamos uma política nacional do meio ambiente, e ele é um órgão consultivo e deliberativo. Ele justamente edita resoluções, né, que têm a finalidade de fiscalizar e regulamentar essas ações humanas de utilização desses recursos naturais. Artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O legislador foi além, ao dizer que a tutela ambiental não é só tutela da vida, mas de uma vida digna e sadia em todas as suas formas. Elas são muito importantes justamente porque essas leis, elas têm fundamentalmente a necessidade de estar fiscalizando determinadas ações, licenciando determinados empreendimentos, os órgãos ambientais, né, que são os órgãos gestores, através da atuação do poder de polícia, justamente em razão dessas leis, que são, em sua maioria, resoluções editadas pelo CONAMA, são justamente legislações que regulamentam essas ações, permitindo ou proibindo determinados empreendimentos em relação ao impacto ambiental. Podemos dizer que a fase embrionária de nosso direito ambiental foi importada de Portugal. Na verdade, nós tivemos 3 fases, né? Com o descobrimento do Brasil, uma fase predatória, total. Nessa época, que foi uma época em que os portugueses vieram para cá,
eles, na verdade, os europeus só utilizavam os recursos naturais, mas não se preocupavam propriamente com esses recursos. A preocupação se deu simplesmente com a preocupação da saúde, né, e a questão de saneamento básico, porque muitas doenças foram surgindo em razão da poluição, então houve uma preocupação. Apenas o que nós temos assim na história é que Dom Pedro, ele se preocupou muito com relação ao pau-brasil, que começou a ser extinto. Inclusive tinha pena de morte na época, para quem cortasse uma árvore de pau-brasil, mas parece que não adiantou muito, né? Infelizmente. Então, foi uma fase predatória. Em seguida, nós tivemos uma fase que nós chamamos de fase fragmentária. A partir dos anos 70, onde algumas leis fragmentárias foram surgindo. Criação da Secretaria Especializada do Meio Ambiente e algumas legislações. Mas a partir da criação da Lei 6938 de 81, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e depois a Constituição de 88, no artigo 225, veio confirmando isso, é que hoje nós temos uma fase chamada de fase holística. Então a legislação ela foi evoluindo, felizmente, né, para nós e para a nossa qualidade de vida. As leis são maravilhosamente bem elaboradas, mas elas não são efetivamente cumpridas porque existe uma falha muito grande na fiscalização, né? Uma falha muito grande, falta de profissionais especializados, porque o direito ambiental, na verdade, é uma ciência interdisciplinar. Então ele precisa do conhecimento não só do direito, mas da biologia, da física, da química, da engenharia, né? Então infelizmente, não são efetivamente cumpridas, falando isso em termos de prática, justamente por causa dessa falha na fiscalização e pela falta de profissionais especializados. O grande problema da Amazônia é que os recursos naturais da maior floresta tropical do mundo estão sendo destruídos desnecessariamente. E como a lei do direito ambiental se aplica em relação a esse patrimônio brasileiro? Em relação à Amazônia, nós podemos dizer assim, a Amazônia ela é um ecossistema brasileiro de grande importância que está tutelada pelo artigo 225 da Constituição Federal. Então, o artigo 225 diz que a Amazônia é um patrimônio nacional. Então, ela tem uma proteção especial, ela é uma área especialmente protegida. Então, além da legislação nacional, que na verdade protege todos os ecossistemas em geral, existem leis específicas do Estado, né, que são leis mais restritivas em relação a esse ecossistema tão especial. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Cognitus, uma iniciativa da Petrobras em função da tecnologia sustentável e os cuidados básicos que todo brasileiro precisa ter para ajudar a salvar o nosso planeta. Não saia daí! Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. A questão ambiental é um problema de todos e algumas ações são importantes para ajudar a reverter esse processo. Para implementar em caráter pré-operacional novos experimentos, ferramentas cognitivas capazes de descrever esse sistema. Pensando nisso, a Petrobras criou o projeto Cognitus, com a intenção de monitorar as atividades de produção e transporte de petróleo e gás oriundos de Urucu, no Amazonas, a maior província petrolífera terrestre, localizada na maior floresta tropical do mundo.
O Cognitus surgiu da necessidade da Petrobras de fazer o reconhecimento de padrões em áreas inundadas da Amazônia. Olha, o projeto Cognitus é um espaço de desenvolvimento de tecnologia de ponta voltada para as questões ambientais da indústria do petróleo na Amazônia. Tá? A Amazônia tem especificidades do ponto de vista ambiental que tornam as operações de uma companhia petrolífera únicas nessa região. Por exemplo, onde nós temos o nosso oleoduto Urucu-Coari, no estado do Amazonas, a diferença entre a época seca e a época cheia, o nível das águas chega a 14 metros. E na costa amazônica, onde nós temos terminais, onde recebemos e embarcamos produtos derivados de petróleo, as marés chegam a subir 8 metros. Tá? Então, realmente é uma região de características ambientais muito específicas, com grande biodiversidade. E o Cognitus, então, ele fornece soluções tecnológicas para dar conta dessa complexidade. Tá? Para entender essa complexidade da região amazônica e os meios de protegê-la, 133 técnicos trabalham no desenvolvimento de sensores para medir diversos processos da biosfera local. Olha, nós temos na área de robótica o robô ambiental híbrido Chico Mendes, que é um veículo móvel que se desloca em qualquer ambiente amazônico. Na Amazônia nós temos grandes bancos de vegetação flutuante que se estendem por vários quilômetros quadrados onde você não tem acesso. E esse robô permite o acesso de pesquisadores a essas áreas inóspitas. Tá? E você imagina que na eventualidade de um acidente com derramamento de petróleo, tá, esse robô vai permitir que a gente avalie as condições ambientais de recuperação do ecossistema nessas condições. Tá? Também as áreas onde a vegetação está inundada, né, na cheia dos rios, onde você tem muitos troncos, né, muitos galhos, esse robô também permite o acesso. Tá? Nós temos tecnologias de visualização científica em cavernas digitais que já estão começando a ser operadas agora. Tá? Nós temos robôs fixos na terra que medem a erosão do solo, né? Nas áreas onde a gente tem, por exemplo, oleodutos ou instalações na selva, para a gente avaliar a vulnerabilidade à erosão. E nós temos toda uma abordagem semiótica da natureza. Tá? A gente usa a semiótica como um protocolo de entendimento das relações que existem entre o homem e a natureza e entre os elementos distintos que compõem o meio natural. Tá? Para chegar a esses resultados, os pesquisadores utilizam ferramentas importantes, como, por exemplo, a nanotecnologia, que nada mais é do que a ciência de criar novos materiais, produtos e processos a partir da manipulação de átomos e moléculas. A gente tem 3 grandes grupos, né? O grupo que chama de hipersignos, que utiliza, como eu falei, a semiótica, a parte matemática e computacional para estudos da complexidade. Tá? Nós temos a nanobiotecnologia, que busca o desenvolvimento de biosensores, tá? em nanoescala, ou seja, em escala microscópica, para a gente identificar a diversidade biológica nesse nível, né? Nas planícies inundáveis da Amazônia. E nós temos a área de robótica, né, com vários projetos. Um projeto muito interessante que ainda está em desenvolvimento é você utilizar o peixe elétrico como a inspiração para um robô, que utiliza então a capacidade do peixe elétrico de se localizar por emitir um campo elétrico e receber do ambiente esse campo elétrico também. Então nós vamos futuramente ter um robô que se posiciona utilizando também as mesmas habilidades de manipulação do campo elétrico que o poraquê, tá? Que é o peixe elétrico, por exemplo. Tá? A Petrobras, em parceria com institutos de pesquisa e agências de fomento, vai investir 2,2 milhões nos próximos 3 anos com o projeto Cognitus, o que a torna uma empresa amiga da tecnologia sustentável. O plano estratégico da Petrobras, ele coloca a responsabilidade ambiental e social no mesmo patamar de lucratividade e de crescimento. Como a Amazônia é um ecossistema sensível, né? Ou é composta por ecossistemas sensíveis, e como o mundo todo está voltado para a Amazônia, ainda mais hoje no contexto em que a gente está cientificamente comprovando a questão das mudanças climáticas, né? A Petrobras então
mais uma razão para a Petrobras ter um cuidado especial com a Amazônia. A Amazônia realmente é fruto de uma atenção especial da Petrobras para que ela possa exercer as suas atividades na região num contexto de plena responsabilidade social e ambiental. Tá? Pensando nisso, a Prefeitura de Guarulhos vem realizando uma série de atividades com comunidades carentes do município, na intenção de que os jovens despertem para a questão ambiental. A formação desses jovens começa aqui, no Centro de Educação Ambiental do Horto, com a palestra Proteção de Nascentes. Nessa palestra, esses jovens vão aprender um pouco mais sobre a importância da água para o município de Guarulhos. O município de Guarulhos é muito rico em hidrografia, né? A gente tem muitos rios. A maior parte das nascentes estão na parte superior do nosso município, na parte de cima. Nós temos bastantes rios na parte do centro também, mas esses rios não aparecem. E aí é importante que a gente, como educador ambiental, vocês estão se formando em agentes ambientais, né? Vão ajudar a gente na conscientização das pessoas o quanto é importante a água para o município, né? Com o avanço da população para as áreas de mananciais e Mata Atlântica, algumas regiões passaram a sofrer com a falta de água. Esse crescimento desordenado afeta diretamente o meio ambiente e é preciso programas de conscientização para alertar sobre esse problema. A educação ambiental ela vai entrar numa condição de estar transformando essa realidade. Então, um programa de educação ambiental para jovens ele tem esse compromisso de fazer com que essa juventude, né, conheçam essa realidade e percebam o que ainda resta para ser preservado. A gente, assim, que a importância é que a gente aprende muita coisa que acho que a gente não sabia enquanto a gente estava por aí à toa. Nossos amigos ainda dão a receita de como reutilizar o papel jogado fora por muitos que não sabem os impactos da falta de consciência em preservar a natureza. Primeiro nós pegamos um papel utilizado já, aí picamos eles e misturamos com a água, até ele ficar úmido, nesse ponto que ele está aqui. Aí nós levamos até o liquidificador, batemos até ele ficar um ponto bem, tipo uma vitamina, bem gosmento, aí derramamos de novo em outra bacia, outro recipiente. Aí nós viemos com a tela assim, ó, desse jeito aqui. Aí nós puxamos ele aqui por dentro da água, assim, ó. Aí ressecamos. Aqui é a estufa, lugar onde eles veem a natureza degradada renascer. Mais do que ver, eles aprendem a produzir mudas e dar nova vida ao verde pelas próprias mãos. Bom, agora eu estou aqui com a Andréia, que também é agente ambiental. Fala um pouquinho agora sobre essa sua nova profissão para a gente. Olha, é muito gratificante, né? Porque quando a gente entra aqui, a gente entra com uma consciência. E ao longo do tempo você vai adquirindo a experiência e vai aprendendo a gostar mais da natureza. Aí você vai aprendendo que jogar lixo no chão é errado, entendeu? E isso já vai te conscientizando mais. Agora, esses jovens têm um recado para dar para vocês. Seja um agente ambiental! Observe o meio ambiente e fica muito legal. Aê! Outra forma de proteger nosso ecossistema e acessível a todos é a reciclagem, que comprova que nem tudo é lixo e deve sim ser reutilizado. Nem tudo é lixo, você pode reutilizar vários objetos de várias formas. Ela pode usar, olha, o rolinho do papel, fazer bichinhos, garrafa de refrigerante. Aqui, olha, nós temos também, aquele seria uma imitação de uma perna de pau, né, com as latinhas, olha. Esse encaixe no pé Ana, nós temos também o vai e vem que nós fizemos com garrafa PET. Enfim, bonequinhos, porta-retrato. Em vez de jogar fora, muitas vezes jogar até na própria rua. Agora, mais do que nunca, é hora de pensarmos no problema ambiental, que pode mudar radicalmente a vida de todos nós em pouquíssimo tempo. Nós vamos começar, já começamos a sentir, né?
Um dos primeiros problemas que a gente já pode mencionar é que as geleiras estão derretendo, né? As geleiras continentais estão desaparecendo. Na Europa, os Alpes já estão perdendo muito das suas geleiras, aquela neve eterna, as geleiras eternas. Os Andes também, muito das geleiras dos Andes estão desaparecendo. Então, acho que esse poderia ser pensado como o primeiro grande sinal, né, do aquecimento global. Outra coisa que está aparecendo, que a gente já também pode correlacionar, é que nas últimas décadas, os furacões estão cada vez mais frequentes, né? Um ano atrás, acho que um ano atrás, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova Orleans. O Katrina, né, destruiu a cidade, uma cidade enorme. Então, foi um ano que os Estados Unidos tiveram, acho que em torno de 20 furacões, bateu um recorde. Então, esse também é um sinal do aquecimento global. Outro sinal também do que já está acontecendo é o nível do mar está subindo. Se você vai para Caraguatatuba, por exemplo, você vê o que está acontecendo lá. A cidade está construindo verdadeiros muros de arrimo na praia para fazer a contenção dessa subida do mar, né? Então, os furacões, a subida do nível do mar, a perda das geleiras, é um dos sinais mais óbvios que a gente já tem sobre o aquecimento global, né? E o problema não para por aí. Hoje, o estado de São Paulo ainda produz café, apesar que Minas Gerais é o grande produtor de café no Brasil. Se o aquecimento continuar, há uma previsão de que a temperatura média no Brasil possa atingir 5 a 7 graus a mais do que a média atual. Então, isso quer dizer que vai haver um desequilíbrio muito grande. A plantação do café, por exemplo, que hoje está centrada no sul, São Paulo, Minas Gerais, essas regiões vão ficar muito quentes para o café. Então, o café vai ter que ser plantado no Rio Grande do Sul, é uma das previsões. São Paulo vai deixar de produzir café. Vai ficar muito quente para o café. São Paulo, a temperatura alta, possivelmente várias culturas desaparecerão, né? Então nós temos em São Paulo a fruticultura, né? Frutas de clima mais frio, que tem pêssego, maçã, isso tudo tende a desaparecer. E essas culturas vão ter que migrar para os estados mais do sul, onde teoricamente o aumento da temperatura não seja tão grande quanto aqui, né? Fique atento a algumas ações individuais que são indispensáveis. Economize água diminuindo o tempo no banho, deixe de lavar a calçada e troque a mangueira por um regador na hora de molhar as plantas, só compre móveis que tenham madeira extraída de florestas criadas especialmente para essa finalidade, separe o lixo e mande para a reciclagem vidros, metal, plástico e papel, cuidado com bateria e pilhas que nunca devem ser misturadas ao lixo comum, use menos papel em casa e no escritório, imprimindo apenas o necessário e, por fim, ofereça carona ou deixe o carro em casa e vá trabalhar de ônibus ou bicicleta. E lembre-se, a responsabilidade pelo planeta é de todos nós.